pode se apresentar pra gente, por favor? Meu nome é Thiago, eu tenho 21 anos, eu estudo Relações Internacionais na UF e eu sou vendedor de livros. É isso, eu sou de Nova Iguaçu. Você costuma ler bastante? Um pouco, né? Assim, moderadamente. Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Quantos anos foi? Eu não sei, mas foi bem jovem, era um paradidático na escola e foi um livro que marcou muito, que era O Segredo da Lagartixa. E por que esse livro te marcou? Porque era uma história sobre a lagartixa ter o coraçãozinho dela guardado. Aí ela não dava pra ninguém o coraçãozinho dela, isso me marcou muito, eu achei muito forte. E além desse, tem algum outro livro que você lembra que te marcou também? Tem um livro que marcou muito minha transição de leitura de fontes juvenis para livros de literatura internacional e temas mais maduros. E até em fontes juvenis mais avançados mesmo, que foi Menino Roubava Livros. É um dos livros que mais me marcou até hoje, junto com Alice no País das Maravilhas. E por que ele te marcou tanto? Porque quando eu li Menino Roubava Livros, eu estava passando por um momento conturbado da minha família, que era a doença da minha irmã. E logo depois que eu terminei de ler o livro, minha irmã faleceu. E a forma com que o livro tratava de morte fez com que eu encarasse de forma mais natural a morte de alguém. E eu já tinha passado por outras vezes por morte na minha família, mas eu nunca entendi, como eu era muito jovem, a comoção que eu via entre os familiares mais velhos. E quando eu li esse livro, eu entendi o protagonismo do fenômeno da morte e passei a encarar isso com mais naturalidade, digamos assim. E acho que eu aprendi a lidar com a verdade. Você acha então que, além de entretenimento, o livro é capaz de te ajudar em coisas da vida real mesmo? Acho que quando um livro se propõe a trazer mais do que um entretenimento raso, ele pode trazer temas muito, muito profundos que te toquem, não só em relação ao modo emotivo, mas até o racional também. Basta você ter uma história bem costurada do que aprofunde no tema abordado, que ela vai trazer conscientização e, principalmente, conhecimento acerca do tema. Hoje em dia, então, como você diria que é a sua relação com a leitura? Mais importante, eu não consigo me ver sem um livrinho na mão. Eu sempre ando com o livro na mochila e sempre lendo alguma coisa e tentando estar lendo alguma coisa que eu seja para a faculdade. Geralmente eu estou lendo para a faculdade, mas eu tento não ler só para a faculdade. E você leu algo recentemente, então? Sim, eu tô lendo um livro agora de um autor que eu gosto muito e eu acabei de ler um livro de um autor que eu gosto muito também, que era do mesmo autor que da Menina que Roubava Livros, era um livro muito bom, que era o Eu Sou o Mensageiro. Era um livro sensacional, que tem uma perspectiva que eu dificilmente imaginaria, que ele é construído a partir de uma história que parece já imaginada e a partir de um roteiro que criou uma história. E agora eu tô lendo um livro do David Walliams, que é um autor infantil, mas que ele tem livros extremamente profundos, só que pro olhar de uma criança. E eu acho isso incrível, porque ele consegue trabalhar temas como preconceito, discriminação, morte também, que foi um assunto que me prendeu muito ao autor, a partir de olhares infantis. Então você consegue ter um livro adaptado para uma criança, mas que se um adulto ele vai ficar conscientizado a partir daquela leitura também. Já que você falou de criança, então, voltando um pouquinho para sua infância, você tinha algum incentivo para ler quando era menor? Ou isso nunca surgiu esse incentivo e você só começou a ler bem mais tarde? Não exatamente. Tinha algumas propostas na escola, tanto de programas de poesia, de leitura, coisas assim, mas eu sempre gostei de ler naturalmente. Eu ficava muito sozinho em casa, então eu tinha uma enciclopédia enorme em inglês, então minha diversão quando eu ficava em casa era ficar lendo a enciclopédia e vendo as figuras. E foi a partir daí que eu fui aprendendo os nomes em inglês, sem pronúncia, claro, eu falava tudo errado. Mas eu comecei a aprender a partir daí e livros sempre foram um refúgio pra mim, mas tipo, passatempo. Porque eu conseguia me inteirar com alguma coisa e sem precisar de mais ninguém. Eu tava sempre sozinho, então eu tinha uma companhia, de certa forma. Então eu só fui pulando. Dessas enciclopédias eu passei para alguns livrinhos, aí eu passei para alguns paradidáticos,
Depois eu passei a ler muitos gibis, eu devorava os gibis em 20 minutos, 15 minutos e era caríssimo, então família pobre não conseguia custear isso tudo, era um absurdo. Aí sempre havia um break-up do incentivo aí, tipo, você já leu demais, chega, espera a semana que vem. Aí e depois eu fui pelo ano dos livros, fui ler infanto juvenil, depois fui livro juvenil e você chega em literatura. Pegando esse gancho do custo do livro, hoje em dia, como fica essa relação? Você compra, pega emprestado em bibliotecas, você frequenta bibliotecas? Frequento, eu só não pego livros emprestados porque eu me acho muito descuidado. Principalmente porque eu fico muito tempo fora de casa, então eu trago a casa na mochila. E eu tenho muito medo por estar com a mochila sempre muito cheia, muito movimentada, que isso danifique algum livro, porque já aconteceu alguma vez de um livro ficar arranhado por causa de material que eu tava pondo tudo na mochila e isso me marcou muito. Aí eu tenho muito dó de acontecer isso com um livro de alguém ou com um livro público, digamos assim. Então eu não gosto muito de pegar livros emprestados. Aí eu tenho me adaptado mais agora em relação à faculdade, por causa de custo de livros mesmo. Mas eu continuo comprando, principalmente em sebo. Eu prefiro comprar livros em sebo pelo custo-benefício. Você disse então que tem um certo cuidado com o livro. Qual sua relação com o livro físico? Você gosta deles arrumadinhos na estante ou não vê problema em, sei lá, emprestar para os amigos, ver ele passar de mão em mão? Eu gosto das duas coisas. Eu acho que um livro não pode ficar travado em um lugar, ele não é um item de enfeite. Na verdade, o livro físico é assim, mas eu acho que o livro ele tem uma missão cultural. E eu acho que essa missão deve ser incentivada. Eu acho que o livro tem sim que passar de mão em mão, de pessoas lerem. Só que eu acho que o bom senso e o cuidado é pra todo mundo, só que nem todo mundo tem esse bom senso e esse cuidado. Então eu acho que eu fico no meio termo. Eu gosto dos meus livros na minha estante sim, mas sempre que alguém me pede um emprestado, eu empresto, claro, sabendo que a pessoa cuida bem do livro, porque eu acho que mais do que ter o livro em mãos, guardadinho na minha estante, eu acho muito bacana ter contato com pessoas que leram e saber que eu podia ajudar as pessoas a ler esse livro. Eu acho que é muito legal dos dois lados, tanto ter emprestado um livro quanto ter alguém para compartilhar a história dele. Você disse, mas um pouco antes, que os livros são como um refúgio para você. E agora você comentou dessa relação dos livros com outras pessoas. Além dessa questão do refúgio, você acha que a leitura te traz algo mais? Por exemplo, você formou amizade por causa de livros ou algo assim? Sim, definitivamente. Os livros me trouxeram mais do que só cultura e refúgio. Trouxeram amigos também, trouxeram experiências principalmente. Trouxeram amadurecimento muitas vezes. Porque é um ciclo, você não fica só preso comprando um livro, você começa a entrar numa rede, você compra um livro, você vai num evento, aí você vai num lançamento, aí você conhece um autor, você interage com esse autor e tudo aquilo dele, aí você conhece pessoas que também gostam desse autor, aí quando você vê, você está colecionando coisas que são uma parte dos livros porque você gosta dos temas e começa a acumular um monte de bagulho em casa, aí quando você vê, você está colecionando um marcador, já tem 3.000, tá fazendo troca com Portugal, já tem amigo no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Aí é basicamente isso que acontece, então assim, mais do que só cultura, eu principalmente ganhei amigos. Porque a minha melhor amiga hoje em dia, eu conheci trocando marcador com ela e eu nunca imaginaria que um dia, esbarrando com ela no palco, tipo assim, toma aqui, tchau, com a troca de marcadores, estaria uma pessoa que me acompanharia durante tanto tempo, ele me entenderia tão bem. Você disse que lê livros físicos e quanto a e-book, qual a sua relação com eles? Distante, né? Eu não gosto muito, até porque eu sou meio desconcentrado, então minha relação é muito distante porque não tenho essa concentração de ficar preso a um e-book. Sempre que eu abro um e-book no celular, eu fico lendo uma página, duas, daqui a pouco eu já tô vendo uma mensagem no WhatsApp. Aí eu vou ler um livro no computador, me sinto cansado, então acabo perdendo foco de novo. Então, o principal problema com o e-book é falta de foco. E acho que falta de costume também de aprender a mexer no e-book, de grifar no e-book, porque é isso que eu mais gosto do livro físico, que é poder interagir com ele, principalmente com essa faculdade de grifar, de marcar, de separar as partes. Então eu sinto muito falta disso no e-book. Acho que isso principalmente passa que eu não tenho prática e acho que acesso a isso também.
Mas agora eu comprei um Kindle e acho que vai melhorar tudo. Vai trazer essa sofisticação pra minha vida. Sobre, então, os livros, de volta aos livros físicos, você como leitor avalia as partes de um livro? Você olha quem foi o tradutor, você observa a ficha catalográfica, observa o tipo de papel, a capa? Com certeza, a ficha técnica é sempre bom. Eu fiz um tempo, eu trabalhei na biblioteca durante um ano e já trabalhei com livros algumas vezes e trabalho atualmente, então eu sempre digo que eu conheço o livro dos dois lados, um que é o lado do leitor e outro que é o lado da pessoa que trabalha com o livro, que é muito mais profundo e é um universo que as pessoas não imaginam quando a gente só trata o livro como um amante ou como uma pessoa que só gosta do prazer da leitura, coisas assim, porque é muito profundo. Você tem que observar toda a diagramação, o preço de custo, porque às vezes a gente se incomoda com um detalhe do livro, que é o material feito de capa, o material do papel, a cor do papel. E isso me incomoda muitas vezes, porque eu odeio ler livros que tem capa plástica, envernizada, porque aquilo me deixa muito incomodado. Porque eu passo o dedo naquilo que agarra, faz aquele vreco-vreco, é horrível. É muito desconfortável. Aí eu deixo de ler um livro por ele ter capa plástica. Aí eu prefiro livros com capa mais fosca, ou que tem um toque mais aveludado, mais confortável, porque eu não consigo me concentrar numa leitura com aquele barulho do lado, é muito horripilante. E a gente acaba observando várias outras coisas, né? Não é só a questão de conforto, é questão de adaptação também, de principalmente adequação àquele material. A gente que não gosta, simplesmente. A gente não tem fobia radical com páginas brancas. Eu prefiro amareladas, mas se eu tiver um livro que eu quero ler que ele tem páginas brancas, eu vou ler naturalmente. Só acho mais confortável com páginas amareladas, porque, claro, conforto e tudo mais. E observo entre outras coisas, como a organização da ficha catalográfica. Eu odeio quando é questão de adaptação também, de principalmente adequação àquele material. A gente que não gosta, simplesmente. A gente não tem fobia radical com páginas brancas. Eu prefiro amareladas, mas se eu tiver um livro que eu quero ler que ele tem páginas brancas, eu vou ler naturalmente. Só acho mais confortável com páginas amareladas, porque, claro, conforto e tudo mais. E observo entre outras coisas, como a organização da ficha catalográfica. Eu odeio quando o livro vem todo disforme, como se parece uma poesia da semana de 22, com aquelas coisas tudo jogadas para um lado para o outro, sem organização, que a gente não consegue achar nada. Ou então vem com um detalhe faltando, vem uma informação no começo, outra no final do livro. Isso é péssimo. Sabe? Tem que seguir uma risca, tem que estar toda uma ficha para a gente poder se organizar e poder achar as informações que a gente precisa. E tecnicamente, recentemente eu comecei a prestar mais atenção em tradução, porque simplesmente eu não prestava. Pra mim, eu só ia lá, pegava o livro traduzido e lia. Aí recentemente eu tô prestando mais atenção agora, devido a alguns erros que eu achei de tradução. Aí eu comecei a prestar mais atenção nisso recentemente, mas até então o que me chama mais atenção mesmo era a produção do livro em si. Tipo de papel, capa, diagramação, miolo. Nossa, miolo de livro ruim é o ó. Você vai ler o livro, parece que ele arregaça, fica tudo arregaçado, jogado, você parece que vai cair tudo, uma criançada. Não dá pra pagar R$40 uma coisa que vai ficar todo caído no chão. E quanto a editoras, você tem alguma que você acompanha? Muitas. Qual é a sua relação com elas, além de achar que elas são mercenárias? Tem editoras e editoras, né? Tem editoras que valem a pena serem mercenárias e tem outros que parece que visam o leitor só exclusivamente como capital, né? A gente entende que é a visão do capital, porque cultura é capital, mas assim, pode ter um pouco mais de compaixão, né? Claro. Então, por aquelas pessoas que dão dinheiro pra elas. Tem editoras muito boas que lidam melhor com isso, que oferecem mais conforto, que fazem promoção, que fazem livros de boa qualidade. Alguma coisa você pagar um livro de R$40 que não tem nada além de uma brochura simples, e outra coisa você pagar R$40 no livro que tem conforto, um papel bom, um papel confortável, uma capa bem feita, um miolo resistente, que é um livro que vai valer a pena, que vai durar. Sabe? Então acho que cabe muito a isso. Existem todas as editoras, principalmente não só isso, principalmente a contato com o leitor. Porque tem editora que caga pro leitor e não se importa com o que eles falam, com as reclamações, que muitas vezes não atendem contato, não retornam. Isso é bem deselegante, né? A gente está consumindo um livro e a gente quer feedback. Então, se a gente faz uma reclamação, se a gente manda um e-mail, se a gente manda uma carta, manda um pombo correio, a gente quer um retorno, a gente quer saber o que aconteceu. Sabe? Principalmente a promoção de livros, a cuidado, a estado, a produção, nossa, entrega de prazo de livro, porque assim, a gente não está comprando um livro que a editora produziu em março para ler em janeiro de 3 anos depois.
sabe? Então, assim, esse cuidado com os leitores é muito importante, nem todas as editoras têm. Então é bem bacana quando a gente pode ter uma editora que atende, que dá explicação, que dá feedback, que se importa em deixar o leitor informado sobre as coisas que estão acontecendo com os livros que ele compra. Então, atualmente você trabalha numa livraria, não é? Sim. E disse que já trabalhou em bibliotecas também. Você acha que isso alterou de alguma forma a sua relação como leitor? Sim, eu posso dar mais valor. Como eu falei, parece que o livro tem dois lados, né? O lado que você lê por gostar e o lado que você trabalha com aquilo como um instrumento de profissão, de trabalho, né? De massa de trabalho. E é muito diferente, porque é um processo diferente. Você tem que enxergar o livro como capital. E aquilo é um mercado absolutamente específico e próprio para aquilo. Eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Existe um mercado específico para livros, que segue tendências, que tem assiduidades, que tem especificidades. Então você acaba aprendendo essas coisas quando você trabalha com biblioteca e livraria. E mesmo a biblioteca e livraria são nichos diferenciados, que você tem tratos diferentes, entendeu? E quando você trabalha nos dois, você ainda vê diferenças do cuidado com o livro. Porque quando eu trabalhei com biblioteconomia, meu cuidado era muito mais técnico. Eu era auxiliar de bibliotecário, de biblioteca, e mesmo assim tinha um cuidado que eu nunca imaginei ter, que em relação à limpeza e conservação, porque eu trabalhei numa biblioteca de um museu. Então, era muito livro velho, sabe, muito ácaro, vários ácaros. Então, assim, cuidado de limpeza, de manuseio. E assim, eu não imaginava que os livros, o cuidado que tinha com os livros. Eu tive contato com livros de dois séculos atrás, sabe? Então, assim, eu nunca imaginava essa profundidade. Pra mim, era o livro só que estava na livraria e ponto. E não é. O livro, ele chega a um ponto que produz mais do que só a cultura que está nele. Ele passa a virar um bem cultural, um bem tombado. Então, ele passa a ser um item cultural. Não só a história que está nele, mas a história que ele traz. Então, ele passa a ter um duplo sentido, uma dupla carga cultural. Então, passa a ser um elemento muito importante. E foi a partir do trabalho na biblioteca que eu pude identificar isso. Vendo, por exemplo, livros de estudo de astronomia, porque eu trabalhei no Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, e a gente via livros lá antiguíssimos, sabe, que tinham assuntos que eu nem imaginava na minha vida. Então eu comecei a ter uma visão muito diferente. E quando eu comecei a trabalhar em livrarias foi a mesma coisa. Eu comecei a ter uma visão do capital do livro que eu não tinha, uma visão de você tratar o livro como capital, como meio de produção, como dinheiro, sabe? E você vê que aquilo não era só um dinheiro que você comprava, tinha um mercado por trás daquilo. Tinha como eu falei, de tendências, de similaridade, coisas assim em relação ao mercado literário. E quando você tem contato com isso é diferente, porque você começa a ver o livro de outra forma. Principalmente quanto a você chega à produção de livro, editora, que é tudo muito intrínseco quando você trabalha no mercado editorial. E você começa a observar isso, você começa a ter acesso aos detalhes técnicos e saber mais sobre as tecnicidades. Você sabe essa palavra? Nem sei. Tecnicidades, acho que sim. Enfim, acho que é isso, acho que me perdi um pouquinho, mas eu falei. Não, tudo bem, deu pra compreender muito bem. Eu fiquei curiosa só pra saber como você foi parar nesse meio, porque você faz relações públicas, né? Relações internacionais, desculpa. Eu acho sempre que é a mesma coisa. Mas como é que você foi parar numa biblioteca, trabalhando numa biblioteca? Eu sou formado como guia de turismo e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é o nome do museu completo do MAST, ele tinha, na época, uma espécie de contrato, né, com a minha escola técnica de trabalho para eventos. Então a gente estagiava nos eventos culturais que o museu fazia como estágio. E surgiu a oportunidade de bolsas acadêmicas de iniciação científica para trabalhar nas diferentes áreas do museu. Aí eu fui selecionado entre alguns alunos e eu escolhi para trabalhar na biblioteca. Bom, a gente queria agradecer pela entrevista de Espanha. E é isso, acho que deu para compreender bastante seus hábitos como leitor e novamente obrigada. Eu agradeço, gente, foi um prazer, muito obrigado, um beijo. Me sigam no Instagram,